Sejam bem-vindos. Então, essa é a aula do módulo 12 do nosso curso CCNA 2 V7 da Cisco, Switching, Routing e Wireless Essentials. Esse é um dos módulos mais relativamente básicos, falando, né, o nível de conhecimento desse curso. Basicamente, eles pegaram um curso básico intermediário de rede sem fio e colocaram junto dentro do CCNA 2. Então a gente vai ver algumas informações bem tranquilas, algumas coisas um pouco não tão tranquilas, mas né, hoje não vai ter muito termos técnicos, protocolos e tal. Hoje a gente vai um pouquinho no lado, né, mais tranquilo das coisas. Então, módulo 12, conceitos de WLAN. O objetivo do módulo é explicar como WLANs viabilizam a conectividade de rede, né? Introdução à rede sem fios, componentes de uma rede sem fio, de WLAN, operação da WLAN, operação de CAP-WAP, gerenciamento de canais, ameaças e WLANs seguras. Tá? Então, são esses os 7 tópicos do nosso módulo de hoje. Introdução à rede sem fio. Então, uma rede local sem fio, tá? Wireless LAN, é um tipo de rede sem fio que é utilizada frequentemente em casas, escritórios e ambientes abertos. Hoje, talvez há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, fazia sentido ter uma explicação dessa num slide de um curso CCNA 2. Hoje acredito que não faça mais tanto. Né? As redes sem fio possibilitam a mobilidade nos ambientes domésticos e comercial. Tá? E hoje, empresarial e tudo mais, a gente tem utilizado cada vez mais redes sem fio também. A infraestrutura sem fio pode se adaptar às necessidades e tecnologias que mudam rapidamente. Tipos de rede sem fio. WPAN, rede de área pessoal sem fio, baixa potência, curto alcance, né, 6 a 9 metros, baseado no padrão I3E 802.15, frequência 2.4 GHz. Bluetooth e Zigbee, tá? São exemplos de WPAN. A gente não utiliza mais esse tipo de rede para comunicação de rede propriamente dito, né? A gente usa muito pouco. Vou conectar numa rede Bluetooth para fazer comunicação em rede. Né? O próprio Zigbee, que, como eu já falei para vocês, aqui no Brasil praticamente não pegou. Né? A gente começa na comunicação de rede mesmo, propriamente dita, falando aqui. Né? Nas wireless LANs, wireless MANs e wireless WANs. Então, wireless LANs, redes de tamanho médio, de até 91 metros, isso aqui vai variar muito, né? Marca, modelo, aparelho que você está utilizando e tudo mais. Baseado no padrão I3E, 802.11, frequência 2.4 ou 5 GHz. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com os dados, né? O 5G do celular, é outro 5G, mas a ideia não chega a ser, né, tão diferente assim também. Wireless MANs, aí onde a gente tem aparelhos que permitem um alcance maior, geograficamente falando. Normalmente, né, a gente não tem tantos usuários, uma densidade tão grande de usuários próximos, né? Aqui na cidade, a gente tem vários exemplos de provedores que utilizam, né? São as internets a rádio. Hoje a maioria está migrando para fibra, mas a gente tem bastante gente utilizando ainda rádio para fazer isso. E os wireless ones, né? Aí são as redes sem fio de alcance ainda maior, né? Comunicação nacional, global, utilizam normalmente frequências específicas e licenciadas para isso, né? Para fazer a comunicação de longo alcance, aí fazer uma comunicação normalmente protegida e ligando pontos específicos ou estratégicos. Tecnologia sem fio, Bluetooth, padrão I3E, utilizado para emparelhamento de dispositivos a uma distância curta. Né? Nós temos hoje o BLE, Bluetooth Low Energy, que é uma tecnologia de malha para dispositivos de rede de grande escala, que faz uma conexão, como diz aqui, em malha, né? Onde um dispositivo se conecta no outro até chegar
no seu ponto de destino que ele, né, quer se comunicar. E o BR-EDR, que suporta tecnologias ponto a ponto e é utilizado para streaming de áudio. Né? Então, hoje o Bluetooth a gente utiliza mais para quê? Né? Conexões de dispositivos de áudio, tipo fones de ouvido, ou caixinhas de som, controle remoto de algumas TVs usa Bluetooth. Né? Então, a gente tem mais esse tipo de conexão mesmo. Nós temos o WiMAX, né, que conexões de internet com fio de banda larga alternativas. Na verdade, a WiMAX é sem fio, né? Aqui está errado. Padrão WLAN e 3E 802.16 para até 50 km, 30 milhas, e traz várias vantagens, várias melhorias quando comparados ao Wi-Fi padrão. Mas também eu não tenho certeza de quanto isso pegou no Brasil, né? Eu sei que alguns lugares têm equipamentos específicos para WiMAX e tudo mais, mas aqui eu não cheguei a ver nada, não. Banda larga celular, aqui sim nós temos tanto para transmitir voz quanto para transmitir dados, né? Usado por telefones, automóveis, tablets, laptops e outros dispositivos aí que possam ter algum receptor de dados do celular. Né? Nós temos o GSM, reconhecido internacionalmente, Global System of Mobile, e o CDMA, utilizado principalmente nos Estados Unidos, mas não só lá, né? O Brasil tem CDMA na grande maioria aí do território brasileiro. Nós temos a banda larga por satélite, que também é um exemplo aí de uma Wireless WAN, né? Que faz conexão entre dois pontos bem distantes, normalmente, da Terra, utilizando satélites. Né? Então, aqui eu teria uma antena apontada para o meu satélite, para enviar e receber essas informações. E esse satélite faz conexão com outro lugar, por exemplo, como o meu provedor, que pode estar em, né, meio mundo de distância aí. Ó, normalmente utilizado em locais rurais onde o cabo, DSL, fibra ótica e até provedores de rádio não consigam alcançar. Né? O legal é que esses satélites eles são geoestacionários. Né? Então, os satélites tanto que a gente utiliza para TVs ou qualquer tipo de comunicação via satélite, eles rodam exatamente em cima da linha do Equador, tá? A distâncias específicas que permitem com que eles fiquem sempre estacionados em cima da Terra na mesma posição. Então, a minha antena parabólica, a minha anteninha de satélite, eu aponto para cá e esse satélite roda mais rápido que a Terra, mas uma velocidade específica para que ele sempre esteja no mesmo ponto no céu, tá? Seja de dia ou seja de noite. Tá? Então, isso é um ponto interessante. A maioria das pessoas não imagina que os satélites geoestacionários são assim. Né? Mas se não fossem, eu precisaria, né, dependendo da hora do dia, virar minha antena de satélite para apontar para o satélite correto. Ele roda mais rápido que a Terra, porque ele está mais distante da Terra. Tá? E nós temos uma quantidade específica de posições para satélites geoestacionários. Isso é bem legal. Os países que utilizam essa tecnologia de satélite possuem vagas nesse estacionamento celeste aí. Então, eu não lembro qual é a quantidade máxima de satélites que a gente pode ter de forma geoestacionária, né, para manter o distanciamento correto entre eles, mas o Brasil, se eu não me engano, tem um satélite geoestacionário do Brasil rodando, né? Apesar de ter direito a algumas vagas a mais, se eu não me engano, são 4 ou 6, alguma coisa assim. Beleza? 802.11. Agora sim, falando do nosso Wi-Fi, né? 802.11. Ele possui alguns subpadrões. Né? O padrão 802.11, 802.11a, B, G, N, AC e AX. Tá? Isso aqui é um pouco chato, porque é só decorando, basicamente. Tá? E isso cai algumas vezes na prova. Então,
Lembrem dessa tabelinha, lembrem onde ela está para que vocês possam procurar ela depois. Tá? Tudo começou com 802.11. Ele só utilizava a banda de 2.4 GHz, taxas de dado até 2 MB por segundo. Então, aqui era quando, né, o Wi-Fi estava rastejando. Evoluindo um pouco, começou-se a utilizar a rede de 5 GHz, tá? No 802.11a. Isso aqui também já é relativamente antigo, então para quem acha que o uso dos 5 GHz é recente, não, a gente já utiliza faz mais tempo. Taxas de dados até 54 MB por segundo. Tá? Não tem compatibilidade com o B. Esse é o tipo de pergunta que cai na prova, tá? Não tem compatibilidade com o B, porque ele só usa os 5 GHz e o B só usa 2.4. E não tem compatibilidade com o G, porque o G só usa o 2.4 também, tá? Já Não, como... tá Pode falar, errado isso. Tá errado isso. pode O falar, G, Rodrigo. o G usa 5 GHz também, tranquilamente. Será que é um problema de tradução aí? E tem outro errinho ali no N, ali, o protocolo N começa com 65 megabits. Aqui? Aham. Pode ser que seja problema de tradução, alguma coisa, mas. Não, eu vou dar uma conferida Ou, então, ou, ou, ou- até não, para atualizar o meu material, né? não, mas pode ser que eu esteja errado no G ali. Porque daí o G É, eu entra no acho que o lugar, G é o só A. 2.4. É, porque o G entra, o A entra no lugar do G. Na verdade, É, o eu A e acho o que é G isso. têm o mesmo comportamento, de velocidades e tal, né? Mas só muda a nomenclatura. Mas, Eu acho que sim, eu acho que é, não pega os 5 GHz. é, Mas de e, qualquer forma eu confiro e quando eu postar a gravação da aula eu posto um linkzinho para aham, vocês conferirem lá. e Mas o aqui N, e o, realmente, e pode o falar. N, o N começa com 65 megabits, porque você pode usar no N o canal desde 20 megahertz até 40, né? Então, no Hum, canal de 20 megahertz você vai ter 65 megabits de máximo, né? E no canal de 40 você vai ter até 150. entendi. Na teoria, né? Porque todas essas velocidades você pode dividir ela por dois. Para Porque, upload e download, né? exatamente, porque como ela é uma rede que ela não é full duplex, ela é half duplex, né? Então todas essas velocidades aí é dividido por dois. É dividido por 2 e é máxima teórica também, né? Também, também. Também. Desculpa Então não tem interromper. nenhuma garantia que vai chegar a 150, né? Não, não. É só isso, desculpa interromper. Não, que é isso, pode ficar à vontade. Então, pessoal, A, B, o G, né? Acho que já é a evolução. Ele é quase, como o Rodrigo falou, compatível ao A, só que no 2.4 GHz. E aí já o N, o AC e o AX são utilizando, né? São para velocidades maiores normalmente, e já utilizando com mais frequência os 5 GHz do que o 2.4, né? Apesar que o N e o AX tentam utilizar as duas em paralelo para conseguir uma capacidade de transferência maior, tá? Então aqui a gente já consegue, por exemplo, tanto com a N, né, começando com a N, uma velocidade maior do que um cabo de 100, né? Apesar de ser half duplex, né? Ter que ser dividido por dois. Mas ó, a gente chegaria a uma máxima teórica de 600 megabits por segundo, né? O AC já tem, né? A gente conseguiria, em teoria, chegar a velocidades acima de 1 gigabit por segundo, né? E o AX, mesmo assim, ah, nem sei que tipo de equipamento, na verdade, utiliza o 802.11 AX, tá? Mas é High Efficiency Wireless, então é uma vibe diferente para para os Wi-Fi, beleza? Esse é o Os padrão novo, aparelhos, David. é padrão novo, né? Esse é padrão novo, o AX, já está saindo alguns equipamentos tanto roteadores Wi-Fi quanto equipamentos clientes já estão, os mais novos e mais high-end já estão saindo nesse padrão AX Mas é mesmo. para conexão tipo provedor, não é? Ou é para Não, dentro de casa também? não, para dentro de casa também. Hoje você Ah, pode comprar um essa era a minha dúvida. roteador, hoje você compra um roteador AX por média de uns R$ 400, mais ou menos, para Ah, casa, entendi, para casa. entendi. E capaz de usar uma frequência ainda maior, né? De 1 a 7 GHz. É, Interessante.
Mas para o de casa, no caso, eu utilizo a normal, 2.4 e 5. Sim, é porque não tem licença para usar fora disso, né? É, Também, exatamente. né? Mas aí eles usam o padrão AX também em frequências licenciadas, por isso tem de 1 até 7 GHz. Entendi. É Né? que só para todo mundo entender. Bom, é o próximo slide aqui, ó. Então aí aqui a gente vai falar sobre as radiofrequências, tá? Então, as ondas de rádio, eles têm comprimentos diferentes, tá? Tem comprimentos diferentes e é o que a gente está falando é exatamente isso. O governo vai lá e diz, olha, eu quero licenciar a taxa de frequência daqui até aqui para você poder utilizar com aparelhos domésticos. Mas sempre existem faixas que não são licenciadas, que não são abertas, que elas exatamente são licenciadas, são específicas para alguns usos. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem faixas que são utilizadas apenas por militares e por ambulâncias em trânsito e tudo mais, para facilitar essa comunicação. No Brasil é muito mais difícil, é muito raro esse tipo de comunicação, mas a ideia é para isso, né? Então, nós começaríamos aí a utilizar para o Wi-Fi do 2.4 GHz, né, até os 5 GHz. Tanto para o 802.11b, G, N e AX, que utilizam a rede 2.4, e as demais que utilizam também ou só a rede de 5 GHz. Em geral, povo, a rede de 2.4 GHz é bem mais congestionada, tem canais bem mais estreitos, possui uma possibilidade de banda menor, talvez um alcance um pouco maior, levando em consideração a mesma antena e a mesma energia, mas os 5 GHz é uma evolução tremenda, né, dentro de aparelhos de rede. Alguns celulares ainda não utilizam, alguns aparelhos ainda não utilizam, por isso que a gente não conseguiu migrar totalmente para a rede 5 GHz, mas a ideia é, quanto mais cedo migrar, melhor. E aí nós temos a questão de organizações e padrões, principalmente visando a interoperabilidade, né, entre dispositivos fabricados por diferentes fabricantes. 3 organizações que influenciam os padrões da WLAN. ITU, que regulamenta a alocação do espectro de rádios e onda e órbitas de satélite. I3E, que é o, né, grande órgão de padrões de redes, aí especifica como uma frequência de rádio é modulada para transportar informações, mantém os padrões para redes de área local e metropolitana, com a família de padrões ITE 802, né, LAN-MAN. E tem o Wi-Fi Alliance, que é uma aliança de empresas aí que promove o crescimento e aceitação das wireless LANs. É uma associação de fornecedores cujo objetivo é melhorar a interoperabilidade de produtos baseados no padrão 802.11. Né? Então, a ideia é que cada vez mais os aparelhos sigam padrões na hora de fazer essa comunicação em rede sem fio. Componentes. Para se comunicar em uma rede sem fio, né, a gente precisa de uma placa de rede, né, uma NIC. Uma NIC sem fio, seja ela integrada ou não. Né? Então, nos notebooks, normalmente ele tem redes sem fio integradas, embutidas dentro dele, ou parafusadinhas dentro, né? Normalmente não é embutida, mas é uma pecinha à parte, parafusadinha lá dentro, escondidinho, e as antenas ficam do lado do monitor, né? E já aqui nós temos o exemplo de uma plaquinha USB que faz o receptor quando o teu aparelho não tem, né? Então, se você não tiver uma placa de rede sem fio ligada, você pode utilizar um adaptador Wi-Fi, um adaptador USB, ou no caso dos computadores, você abre o computador e instala uma placa de expansão que seja uma placa de rede sem fio. Né? O usuário doméstico normalmente interconecta dispositivos utilizando um roteador pequeno e sem fio, né? Normalmente chamado de access point, ponto de acesso. Os roteadores sem fio servem ou funcionam da seguinte maneira: eles servem como ponto de acesso para fornecer acesso às conexões sem fio, então chegam a um cabo que vai te trazer a conexão e sai a conexão sem fio através das antenas aí. Né? Ele funciona também normalmente como um switch, né? Aí falando dos aparelhos embutidos, tudo em um que a gente tem hoje, doméstico, né? Então ele também funciona com switch, tendo alguns espaços
para você ligar alguns aparelhos. E ele funciona como roteador, aí, permitindo ter uma conexão WAN, por exemplo, e até fazendo algumas questões de roteamento entre redes e tudo mais. Nesse caso, ele está descrevendo aqui para fornecer um gateway padrão para outras redes e para a internet. Clientes sem fio utilizam sua placa de rede para descobrir pontos de acesso próximos, né? E esses clientes tentam se associar e se autenticar com um access point. Após a autenticação, os usuários sem fio têm acesso aos recursos da rede, conseguem né, se comunicar dentro dessa rede quase que como se tivessem com fio. Os access points podem ser categorizados como access points autônomos ou baseados em controladoras, né? Então, os autônomos são aqueles aparelhos que você liga ele na rede, ele possui uma configuração interna que você faz nele normalmente através de uma interface de configuração web, né? Uma paginazinha da internet que você configura, e ele funciona sozinho, ele gerencia a sua conexão, a sua configuração. E já os access points baseados em controlador, também chamados às vezes de access points leves, por executar menos funções dentro deles, eles usam o protocolo LWAPP, para se comunicar com um controlador WLAN. Então aqui ele não tem, ou no máximo ele replica a configuração, que quem determina é o controlador. Tá? Então, cada ponto de acesso é configurado e gerenciado pelo controlador, pelo Wireless Local ou Logical Controller, WLC. E aí aqui que ele vai gerenciar quantos access points tem, quantos usuários tem cada um, e várias outras funções, né? Alguns escolhem canais automaticamente, alguns migram conexões de usuários entre um access point e outro. Então tem uma grande quantidade de funções, né? Os para controladoras normalmente tem um preço bem mais elevado, e uma controladora que normalmente custa carinho também, mas tendem a ter uma capacidade muito maior de conexões simultâneas e de tráfego ao mesmo tempo. Então, são questões interessantes para empresas aí. E os access points têm antenas, né? A gente tem basicamente 3 tipos de antenas, ou 2 tipos de antenas e um aglomerado de antenas. A omnidirecional, que fornece uma cobertura normalmente de 360 graus, então ela vai propagar o sinal, né, na forma de ondas ao redor dela, em todas as direções, normalmente. Às vezes ocorre de ter algum ponto fraco em alguma direção, né, mas isso muitas vezes é pouco perceptível. E nós temos as antenas direcionais, que são aquelas que propagam o sinal de uma forma direcional, né, para o lado que ela está apontado. Normalmente as direcionais têm um alcance tremendamente maior que as Omni. Os Omni eles pegam todo em volta da antena, mas tem uma cobertura menor, 50 metros, 80 metros, 100 metros, tem mais dificuldade para atravessar obstáculos e tudo mais. E já as direcionais são aquelas que normalmente se utilizam em cima de antenas ou de torres, né, para fazer cobertura de uma área da cidade, por exemplo, aí você apontaria para aquela direção, né? Cada tipo de antena tem um ângulo de abertura diferente, e aí você tem que ver com o teu fabricante qual o ângulo de abertura daquela antena para saber o quanto você consegue cobrir com uma só, né? E aí nós temos o MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output, ou Multiple Output, que usa várias antenas para aumentar a largura da banda, cobertura e tudo mais. Tá? Então, às vezes, até antenas de tecnologias ou de tipos diferentes, para fazer uma comunicação ser mais eficiente. E aí, normalmente, você tem algum software ou até alguma coisa em hardware para fazer o controle de como gerir esse sinal, se ele está chegando por uma antena mais forte e na outra mais fraco, então eu vou ignorar a entrada dele por uma antena, vou usar só a da outra, né? Então tem várias opções aí
para você fazer essa comunicação. Operação da WLAN. Então, basicamente, nós temos dois tipos, né, de topologia sem fio. Um é o modo ad hoc, que é usado para conectar clientes de maneira ponto a ponto sem um access point, né? Então, você pode pegar o teu notebook, por exemplo, e ligar o modo ad hoc nele, e ele vai permitir que outro notebook, por exemplo, se conecte, né? Sem a necessidade de você ter um access point. E o modo infraestrutura, que é quando você tem um aparelho específico para fazer a distribuição desse sinal sem fio, como é o caso de um access point. Tá? Normalmente isso aqui é bem mais eficiente. O compartilhamento de internet, por exemplo, né, nesse tipo de conexão ad hoc é bem mais complexo, porque você tem que ter alguma configuração no teu sistema operacional que permita que o outro dispositivo que você conectar use uma rota que você criou. Então é uma ideia um pouquinho mais complexa, né? E hoje nós temos o que a gente chama de tethering, que para nós aqui é o bom e velho tem crédito, compartilha a internet aí, tá? Então é um ad hoc quando você utiliza um celular, um tablet com acesso a dados, né? E cria um ponto de acesso pessoal para compartilhar com alguém ou com um grupo de pessoas essa conexão. Então o celular se conecta por uma rede de dados e compartilha essa conexão via Wi-Fi com o notebook, com outro celular ou com o que for, né? Para nós é um access point móvel, aqui ele chama de tethering. Modo infraestrutura, dois blocos de topologia, né? PBS, Conjunto Básico de Serviços, utiliza um único ponto de acesso para interconectar todos os clientes sem fio associados, né? E clientes de BSS diferentes não podem se comunicar. Ou, né, você teria aí redes isoladas para cada um deles, né? Por exemplo, uma rede aqui e outra rede aqui. E o modo estendido, Extended Service Set, a união de dois ou mais BSS interconectados por uma rede cabeada aí. Clientes em cada BSS podem se comunicar através dessa Extended Service Set, né, ou desse pacote de serviços estendido. Então, é o que, né, quem de vocês tem mais de um access point em casa, é isso que acontece. Você tem uma redezinha e você tem um access point para fazer a cobertura da tua casa, e na garagem, que é um pouco mais longe, de vez em quando você faz uma festinha para os amigos, você tem um outro access point, né? Então, isso que a gente chama de conjunto de serviços estendido. Estrutura de um quadro 802.11, o formato é semelhante ao formato de um quadro Ethernet, exceto pelo fato de conter mais campos. Então já fazia tempo que a gente não via uma imagem de cabeçalho, né? Aqui no cabeçalho de um quadro 802.11 a gente tem muito mais informações, né? Controle do frame, duração, endereços, sequência, endereço 4. Tá? Então a gente tem informações a mais nele. As WLANs, Rodrigo falou agora há pouquinho para nós, elas são half duplex, elas não são full duplex. E um cliente não pode ouvir enquanto está enviando. Basicamente, o que está dizendo aqui é só uma pessoa pode enviar, transmitir por vez. Se o Davidson está transmitindo, todos os outros aparelhos param de transmitir, tá? Tornando impossível detectar uma colisão. Então é esquisito isso, mas a ideia é, você não tem como detectar uma colisão. Quando uma colisão ocorre, a gente tem que parar, esperar e depois tentar transmitir de novo. As WLANs utilizam acesso múltiplo com detecção de operadora como prevenção de colisão, CSMA-CA, tá? Para Collision Avoidance, ou para evitar colisões, para determinar como método para determinar como e quando enviar dados na rede. Um cliente sem fio, então, faz o quê? Ouve o canal e vê se alguém está transmitindo. Se ele está ocioso, se ninguém está transmitindo, ele envia uma mensagem dizendo: "Tô ready to send", estou pronto para enviar, para o ponto de acesso para solicitar que ele possa transmitir. Então ele fica escutando, ninguém está transmitindo. Aí ele manda para o access point, viu? Estou pronto para transmitir. E aí
o Access Point devolve para ele uma CTS, Clear to Send, né? Pode transmitir. E aí o Access Point concede acesso ao envio. Ele aguarda um período aleatório antes de reiniciar o processo, se o cliente sem fio não receber uma mensagem de CTS. Então, quando ele não recebe dizendo, ó, beleza, pode transmitir, ele espera alguns milissegundos, um tempo aleatório, e depois tenta de novo. Ouve, solicita e espera receber a autorização. Por que que é isso, pessoal? Na verdade, assim, vamos aqui, tem um pouquinho mais de espaço, vamos desenhar aqui. Imagina que o access point está aqui, ó. E a cobertura desse access point está aqui. Tá? A cobertura desse access point está aqui. O Davidson está aqui. E aí ele fica escutando para ver se tem alguém transmitindo. O alcance do Davidson, por exemplo, seria esse aqui. Vamos entender que o alcance do Davidson chegue no access point. O alcance do Davidson é esse aqui. Do outro lado, então ele escutou e viu que não tem ninguém transmitindo. Mas do outro lado, pode ser que tenha outra pessoa aqui transmitindo. E essa outra pessoa, sim, recebeu a autorização, recebeu o CTS, a autorização para transmitir. A cobertura dessa outra pessoa é essa aqui. Então, o que ela envia não chega lá no outro aparelho, mas chega no access point. O access point está ocupado recebendo a informação desse cliente número 2. Tá? Então, por isso que quando ele tenta transmitir e não recebe a autorização do access point, ele entende, opa, não estou ouvindo nada aí, mas alguém está transmitindo. Vamos esperar alguns milissegundos e vamos tentar de novo. Tá? É por isso que redes com alcance muito longo tendem a ter problemas de travamentos esquisitos no meio, de vários problemas. Tá? Uma das formas de você trazer melhorias de qualidade numa rede sem fio, principalmente em locais com muita densidade de usuários, é diminuir o alcance ao máximo. Tá? Por quê? Porque aí você tem usuários que, em teoria, vão se escutar uns aos outros. E aí eles conseguem ter uma noção melhor de como essa rede está transmitindo. Por quê? Importante que vocês entendam. Ó. Tem gente que pensa que quando um access point vai se comunicar com o meu celular que está na minha mão, ele aponta a antena para o meu celular e dispara o sinal para o meu celular. Como se ele criasse um canal de conexão específico para o meu celular. Não, não é assim. Se a tua antena, por exemplo, é uma omnidirecional, imagina que o teu access point ele não está transmitindo direto para o teu celular. Ele está transmitindo para o ar. E esses dados que ele envia, que em teoria são para o teu celular, eles vão propagar por praticamente todo o alcance da tua rede. Tá? Então é como se fosse, se você tiver 20 usuários conectados numa rede sem fio, é como se esses 20 usuários conectados estivessem conectados no mesmo cabo de rede. É uma mídia só, não é uma conexão específica para cada um deles. O teu espectro, tuas ondas de rádio, elas propagam, mas eles propagam como se alguém estivesse berrando. Então imagina que o access point é alguém berrando e cada celular é alguém berrando os dados. Se 3 pessoas tentarem ficar né, comunicando ao mesmo tempo, se 4, 5, 10, elas vão ter que começar a dividir o tempo de uso da mídia. E é isso que a gente faz com o CSMA-CA, tá? Que é para evitar a colisão. Posso fazer uma dentro? Pode, claro, fica à Sou vontade. chato pra cacete. Esse sistema do CSMA, CA é bem pouco eficiente, na verdade. Porque normalmente ele não é habilitado nos clientes do Access Point. Né? Então, quando você consegue lá mexer no RTS, CTS do cliente,
Aí você consegue uma grande melhoria de performance, né? Então você obriga o cliente a enviar para o Access Point, ei, posso transmitir, né? E se não habilitar, não adianta porcaria nenhuma. Tanto que hoje, nas tecnologias wireless mais modernas, existem vários protocolos proprietários de, de fabricantes, né, que fazem dispositivos sem fios que já usam o TDMA. É um protocolo que é muito parecido, ou quase igual a do celular, né? Que daí ele te dá um tempo para cada cliente conectado na tua rede sem fio, o roteador especifica um tempo específico para cada um poder transmitir, Comunicar. comunicar. Então isso aumenta muito a performance da rede, né? Tem gente que fala, ah, mas o CSMA é bom, isso aqui. Não é bom. Eu já fiz 1 bilhão de testes com isso, melhora um pouco, mas é bem pouco eficiente. Então, só O que acontece é que quanto mais amplo a tua rede, quanto mais usuários comunicando nela, é, menos eficiente o CSMA se sim, torna, porque está todo mundo querendo transmitir ao mesmo tempo. Então, uhum, essa história de, eu posso transmitir? Não, não recebi resposta, espero algum tempo. Posso uhum, transmitir? Isso não faz muito sentido. Ah, realmente, né, o uso do TDMA é a divisão de tempo, time division, ah, management multiple access, access, né? Se eu não me engano, é isso. aham. E é o mesmo que o celular usa, né? As redes celulares usam. Por isso que a rede de celular, quando funciona bem, ela é mais eficiente na parte de transmissão de dados sem fios. Então, por exemplo, os microtics que eu uso tem esse protocolo, TDMA. Os Ubiquiti tem também. O Intelbras tem também. Só que o problema é o seguinte: cada um é protocolo proprietário. Então, Específico, né? específico. Então, não tem Operabilidade. interoperabilidade entre marcas. Isso é um problema, né? Tem algumas marcas já, tipo TP-Link, se não me engano, que eles já estão desenvolvendo um tipo de protocolo TDMA para ficar mais compatível com outras marcas, mas ainda é um negócio novo, não está 100% funcionando ainda, né? Padronizado, né? Isso. E aquilo que você explicou no slide anterior é o grande problema que é o hidden node, né? É um nó oculto, né? Nó oculto, né? Esse Um é o não consegue ver o outro. esse é o problema de você compartilhar a internet com o vizinho lá, que está 10 paredes de distância lá, daí o access point vai baixar toda a velocidade dele para atender ainda aquele cliente mais longe que está com o sinal baixíssimo ainda. Além de os outros clientes não escutarem ele, né? E ele não escutar os outros clientes. Então, daí é por isso que a conexão fica horrível. Mas esse é Ó, o. só para o pessoal entender o que você falou aí, Aham. imagina que eu tenho duas casas, uma parede e eu tenho um access point aqui, né? E vou compartilhar meu Wi-Fi com o meu vizinho. O meu vizinho, eu tô aqui, né? Meus celulares em casa, e o vizinho tem os celulares na casa dele, notebook, o que for, né? E aí, como eu tenho uma parede que diminui a propagação de sinal, talvez o access point que tem uma antena mais potente, que tem um ouvido mais aguçado para receber esse sinal, ele vai conseguir receber os dados desses celulares. Mas os teus celulares da tua casa não vão conseguir ouvir esse sinal. E aí isso vai bagunçar todo o esquema de evitar colisões da rede sem fio. É isso que a gente chama de hidden node, nó oculto. É um nó que está na rede, que está ali, mas ele está atrás de algum, ou por um alcance da ser muito amplo, né? Por exemplo, quem utiliza, tem alguns aparelhos que têm os long range, que são aqueles que têm um alcance maiorzão, é ótimo, mas se você tiver muita gente, né, um muito para um lado e outro muito para o outro, esse nó oculto, ele vai fazer com que a rede esteja transmitindo, esse cara aqui nunca vai escutar quando os outros estiverem transmitindo, e o que acontece é, ele vai achar que a rede está vazia, vai ficar pedindo para transmitir, e o access point não vai dar autorização, porque aqueles do outro lado da parede estão transmitindo, né? Então a ideia é mais ou menos isso. Isso gera um problema
gigante dentro de uma rede. Tanto que, como eu falei para vocês, é dentro de uma escola, por exemplo, então aonde que você vai colocar os access points? Diminui o alcance deles e coloca dentro das salas, para que o sinal mal e mal saia para fora da sala. Né? Coloquei 4 access points no corredor, os 4 se enxergam, o alcance vai lá longeão, mas aí cria um monte de situações de nó oculto dentro das salas de aula. E aí a tua rede, de repente, vai parecer que travou, vai ficar 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos daquele apagão, e dali a pouco vai dar uma desengasgada e vai funcionar. E dali a pouco para de novo. Né? Então, esse tipo de problema é um problema bem grande na rede sem fio, especialmente na rede 2.4 GHz. Não só nela, mas especialmente na rede 2.4 GHz. Tanto que em locais onde você não tem parede que possa fazer essa limitação de sinal, eu li um case, por exemplo, de um estádio, onde os caras colocavam, né, preparavam os access points dentro de uma caixinha de, não sei se era chumbo ou algum tipo de metal que diminuísse a propagação do sinal, e deixavam ela aberta para cima. Então, cada setor daquele estádio tinha um access point específico para aquele setor de 3 por 4 metros. E aí embaixo ele tinha esse access point com uma limitação física de propagação de sinal, que é uma engenharia específica, uma matéria à parte para fazer esse tipo de coisa funcionar. Na verdade, eles botaram dentro de uma caixa e criaram uma antena direcional, né? É, Com bem uma isso, caixa bem isso. metálica, você está direcionando o sinal para um setor. Eles pararam a propagação para os lados que eles não queriam que interferisse nos access points laterais. Então só Uhum. saía o sinal para cima. Por isso, em caso desses, né, é usado muito painel setorial. Painel setorial, que aí faz aquele. O setorial, galera, só para todo mundo entender, né? Isso aqui é um direcional. O setorial é algo que parece com um direcional, mas ele tem uma cobertura mais específica. Ela não é ampla e aberta, ele cobre um setor específico. Né? Então ele tem uma forma de cobertura diferente. E a abertura em graus é maior do setorial, né? Uhum, Ela começa com 60 graus e tem de 90 e 120. Uma direcional dessa, no caso uma AirGrid M5, se eu não me engano, é de 5 a 10 graus de abertura só o sinal dela. Então ela é bem direcional. E uma Omni chega a dar 15, 20 graus na vertical, ele abre também. uhum. Só que ela abre, como ela abre por todos os lados, a cobertura é maior, né? E quanto maior o É, dBi da Omni, também vai baixando. Tipo, uma Omni de 3 dBi, ela tem uma abertura bem grande em graus de sinal. Uma de 5 uhum. dBi já diminui, ela vai pegar mais longe, mas ela não vai abrir tanto nem para cima nem para baixo. Uma Assim, de, né? uma de 15 dB vai fechar bem a abertura angular e vai jogar longe, mas clientes às vezes, embaixo dela ficam com o sinal ruim. Por isso que é bem legal quando vocês vão no mercado, eu fui num hospital esses dias e tinha uma antena dessa aqui grudada na parede, assim. O sinal vai para cima e para baixo. Então é exatamente, é uma ótima forma de você pegar sinal para o andar de cima e para o andar de baixo. Mas para frente ela não teria cobertura praticamente não teria cobertura nenhuma, né? Ele estaria cobrindo para cima e para baixo, mas nas laterais quase nada. O lóbulo Aquelas, de radiação é bem pequeno, tipo para cima e para baixo, o lóbulo de radiação é minúsculo, se for ver o gráfico do lóbulo de radiação, né? o que que eles contam? Né? Cobre um pouquinho, porque, por exemplo, no hospital aquele chão é um pouco reflexivo. Então acaba que algum sinal daquela antena aqui vai fazer isso aqui e vai ter uma cobertura de alguns metros para frente. Mas seria muito mais eficiente o cara colocar a antena na posição correta, né? Então, quando vocês forem trabalhar, instalar access point, antena, esse tipo de coisa, dá uma lidinha no material. É que nem aquelas access point da Unify que a gente tem lá no IF. Elas são de teto, eles não são de parede. Se você pôr na parede, o sinal vai para cima e para baixo e para os lados. Se for pôr no teto, ele vai espalhar assim. Né? Então você tem que entender a forma de que a tua antena dispersa o sinal para entender como que você vai ter cobertura. Senão você pode colocar 300 antenas nas paredes aí que você só vai ter cobertura para minhoca e para avião, né? Beleza?
Cadê? Achei. Continuamos então, galera. ESS, BSS, cabeçalho e a forma. E aí, galera, quando ele recebe o CTS, ele vai fazer essa transmissão dos dados enquanto ele tiver dados para transmitir, né? E todas as transmissões recebem o famoso ACK, o carimbinho de reconhecimento de que a transmissão, né, chegou no destino com sucesso. Se um cliente sem fio não receber uma confirmação, ele assume que deu erro, ele assume que os dados foram perdidos, ele assume que deu uma colisão e reinicia o processo, tá? Então aí nós temos todo um problema com isso, né? E como não tem cabo, esse tipo de retransmissão é relativamente bem mais frequente dentro de uma rede sem fio. Vamos apagar o nosso nó oculto. Para que dispositivos sem fio se comuniquem em uma rede, devem primeiro se associar a um access point ou a um roteador sem fio. Então, primeiro ele vai lá e vai tentar se comunicar com o access point, fazer um processo de negociação, fazer um handshake ali, um aperto de mãos, para que eles, entre aspas, se sincronizem, para que um reconheça o outro dentro da sua rede, né? Os dispositivos sem fio concluem os seguintes processos de 3 etapas. Descobrem o novo access point, se autenticam no access point e associam-se ao access point. Então, ele descobre onde tem o access point, tá? Descobrir. Aí ele vai se autenticar com o nome do usuário e senha, ou de alguma outra forma, e aí vai ocorrer a associação, que vai dizer, olha, quando eu transmitir, eu estou transmitindo para esse access point. Quando esse access point transmitir, pode ser que ele esteja transmitindo para mim. Tá? E aí um começa a coletar os dados que o outro transmitir. Para ter uma associação bem-sucedida, um cliente sem fio e um ponto de acesso devem concordar com parâmetros específicos. Então, tem uma grande quantidade de parâmetros e tem que bater. Eu tenho que ter um SSID, né? O SSID é o nome da rede, né? Então, o nome da rede tem que ser o mesmo no cliente e no access point. Tem uma senha, então a senha tem que bater. Tem um modo de rede, eu estou usando 802.11, estou usando 802. Né? Qual o modo de rede que eu estou utilizando? Modo de segurança, parâmetro de segurança, criptografia e tudo mais, e qual canal ou quais canais estão em uso. Se alguma coisa disso não bater, você ou não vai conseguir se associar, né? Ou você vai ter uma conexão, uma transmissão, uma comunicação limitada entre esses aparelhos. Beleza? Os clientes sem fio se conectam ao ponto de acesso usando um processo de verificação ativo ou passivo. O modo passivo, o Access Point anuncia abertamente o seu serviço, enviando periodicamente quadros que a gente chama de beacon. Eles são beacons de transmissão contendo SSID, os padrões suportados e as configurações de segurança. Então, ele vai transmitir a cada tantos milissegundos ou a cada tantos segundos o nome da rede e os padrões que ele utiliza. O teu notebook, por exemplo, vai capturar um beacon desse. Então o cara está anunciando a rede chamada Davidson. A rede chamada Davidson usa o padrão tal, usa a frequência tal e usa a criptografia tal. E aí o meu notebook pode se conectar nessa rede sem que eu precise fazer a configuração de tudo isso, apenas digitando a senha ou o nome do usuário e senha para se comunicar nessa rede. Já no modo ativo, o teu access point não fica transmitindo esse beaconzinho anunciando a tua rede. Então ele não anuncia. E aí quem tem que ser ativo nessa situação é o notebook. O notebook tem o cliente. O cliente tem que saber, opa, nesse local é para ter uma rede chamada Davidson, vou me conectar nela. E aí ele transmite esse request, essa solicitação, e o access point vai responder com o que a gente chama de um quadro de probe
probe response, uma resposta, né? O cliente, então, inicia o processo, fazendo a transmissão de um quadro de solicitação de sondagem em vários canais. E aí, se alguma das redes que ele possui a configuração dentro dele tiver naquele local, ele vai conseguir fazer a conexão, senão não. CAPWAP, CAPVAP. CAPWAP é um protocolo padrão em 3E que permite que um controlador gerencie vários access points e redes sem fio. Baseados no LWAPP, que é LWAPP, que é aquela questão que a gente, né, tinha uns 3 slides para trás aí, adiciona uma segurança adicional com a camada de segurança do transporte do datagrama, de TLS. Tá? Então, ele cria quase que um túnel de comunicação para que os access points se comuniquem com a controladora do access point. Encapsula e encaminha esse tráfego entre o access point e o controlador sobre túneis usando as portas UDP 524647. Tá? Opera sobre protocolos IPv4 e IPv6. IPv4 usa protocolo IP17 e IPv6 usa o protocolo IP136. Então, o que acontece? Eles simplesmente criam um meio de comunicação entre o access point e a controladora que permite uma comunicação segura e controlada entre eles, né, a fim de até evitar que outros dispositivos interceptem esses dados. O conceito de MAC de divisão do CAPWAP executa todas as funções normalmente executadas por access points individuais e as distribui entre dois componentes funcionais. As funções de MAC do ponto de acesso do access point e as funções de MAC do controlador. Tá? Então, o access point ele vai responder aos beacons e às sondas, tanto no modo ativo quanto no modo passivo, aos beacons e às sondas. Mas quem é que vai fazer a verificação se a senha do cara está certo, por exemplo? É o controlador. Isso não é feito no access point. Óbvio, hoje a gente tem access points e access points diferentes. Existem access points de algumas fabricantes que têm algumas funções no access point e outras na controladora. Esse tipo de controladora que ele está dizendo aqui é aquela onde o access point é quase que uma antena oca. A grande parte, né, a maioria das informações são processadas dentro da controladora. Tá? Ponto de acesso faz reconhecimento e retransmissão, mas a controladora faz associação e reassociação dos clientes. O Access Point faz o enfileiramento de quadros e a priorização dos pacotes, mas o controlador converte os quadros para outros protocolos. O Access Point faz a criptografia e descriptografia, mas a controladora faz a terminação do tráfego em uma interface com fio. Tá? Então, esse tipo de access point, ele justamente consegue ter mais usuários conectados porque minimiza-se a quantidade de informações que o access point precisa processar. E aí você faz um offload, você faz um descarrego dessas responsabilidades do access point para dentro da controladora. Então, o teu access point pode ter mais tempo disponível de processamento de memória e tudo para fazer funções básicas e não para ficar fazendo autenticação, associação, roaming e tudo mais. Tá? Então, essa é a ideia de quando eu estou utilizando um CAPWAP. Essa criptografia que ele falou para a gente de DTLS é um protocolo que fornece segurança entre o access point e o controlador. É ativado por padrão para proteger o canal de controle do CAPWAP e criptografar todo o gerenciamento e controle de tráfego entre o access point e a controladora. Tá? Por quê? Porque esse tráfego vai vir bruto da rede. Ele vai vir direto do access point para a controladora processar. Então, ele precisa ser protegido até para evitar
algum tipo de captação, de interferência nesse tráfego aí. É ativado por padrão, já li essa parte. A criptografia de dados é desativada por padrão e requer que uma licença seja instalada no teu controlador antes de poder ser ativada no access point. A criptografia de dados é desativada por padrão e requer... Repetiu daqui para lá. Tá? Então, normalmente, ou pelo menos nas controladoras da Cisco, a gente tem essa questão da criptografia ser algo opcional. Peraí, tem alguma coisa esquisita aqui, galera. É que ele cria basicamente dois túneis para comunicação. Um para os dados de controle e outro para os dados. Tá? Então, aqui é isso que está. Aqui não. Ele traduziu, perdeu alguma informação na tradução aí. Basicamente, nos dados de controle, a criptografia é habilitada por padrão. Já nos dados, ela é desabilitada por padrão e requer uma licença para que seja habilitada nos controladores da Cisco. Tá? E aí nós temos o Flex Connect. Aqui é o modo Jabá, né? Aqui a Cisco está falando especificamente sobre as tecnologias, os protocolos que ela implementa nos access points dela. Tá? Então, em outros fabricantes, são outros nomes e são outras coisas que implementam esse tipo de tecnologia. O Flex Connect permite a configuração e controle de access points através de um link WAN. Dois modos, conectado e autônomo, e basicamente aqui ele permite que a controladora fique em um local, né? em um prédio, em um local qualquer, e permite que eu tenha alguns access points aqui, tá? E permite que eu tenha um access point, por exemplo, conectado a essa controladora, mas num local externo, que passe aí talvez por uma nuvem ou pela internet, alguma coisa assim. Tá? Evitando que eu precise colocar uma controladora em cada local. O que é bem interessante, porque essas controladoras normalmente são bem carinhas. Tá? Gestão de canais. Aqui é uma coisa que a gente precisa parar e pensar um pouquinho para entender qual é a lógica das coisas. Se a demanda por um canal sem fio específico for muito alta, o canal poderá ficar saturado. Então, por isso que a gente tem vários canais para escolher na hora de fazer uma comunicação de rede sem fio, tá? Por quê? Porque quando tem muita gente transmitindo no mesmo canal, esse canal fica saturado, diminuindo a qualidade da comunicação. Por isso que é interessante, principalmente quem mora em prédio, galera. Baixa acho que é o Wi-Fi Analyzer no celular e põe para escutar um pouquinho, para ver como é que tá os canais em volta da tua casa. Para ver se não tem muita gente utilizando o canal que você está utilizando. Você pode ter problemas de interferência dos teus vizinhos, por exemplo. Isso aí é extremamente comum e cada vez mais comum. A saturação de canal pode ser atenuada usando técnicas que usam canais com mais eficiência. Tá? Então, nós temos algumas tecnologias, como o Spread Spectrum, que permite fazer espalhar o sinal por outros canais para garantir que, opa, se aqui está congestionado, talvez o meu canal passe, minha comunicação passe por aqui e dê tudo certo. Tá? Frequency hopping, que fica trocando de canal a cada tantos segundos. Então ele usa o canal 1, dali a pouco ele passa para o canal 6, dali a pouco ele passa para o canal 11, dali a pouco ele volta para o canal 2 e vai encontrando os canais com menos uso e vai mudando para esses canais. Né? E o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que é um subconjunto que faz multiplexação, que faz divisão de frequências, em que um único canal usa vários subcanais de frequências adjacentes. É usado por vários sistemas de comunicação utilizando 802.11a, G, N e AC. Tá? Então ele divide esses dados entre canais, né, que ficam perto daquele canal, para tentar com que essa comunicação ultrapasse uma barreira, por exemplo, aí, de interferência. Tá?
Galera, isso aqui, quando você entende qual a lógica dos canais onde que não geram interferência um no outro dentro de uma rede, isso abre sabe aquela imagem do Facebook lá? Né? Escolher o canal, pá. Escolher o canal com mais espaço entre eles, pá. Escolher o canal onde não gera interferência um com o outro, pá. Qual é a ideia? Uma rede, né, 2.4 GHz, ela é dividida em múltiplos canais. Cada canal possui uma largura de 22 MHz e é separado do próximo canal por um espacinho de 5 MHz. O que acontece? Quando eu escolho utilizar o canal 1, essa transmissão que eu fizer no canal 1, ela vai, né, gerar interferência em todo esse espaço da minha rede aqui. Por quê? Porque a comunicação Wi-Fi utiliza 22 MHz. Então, reparem que se eu transferir no canal 1, ele está entrando dentro do espaço do canal 2, do canal 3, do canal 4, do canal 5, não tá? Então, se na tua casa o teu vizinho usa o canal 2 e você vai lá e escolhe, vou utilizar o canal 1 porque meu vizinho está utilizando o 2, então vou usar outro. Isso significa que grande parte da transmissão dele acaba caindo dentro do teu espaço de transmissão e gera interferência no teu sinal. Imaginem assim, tá? Nós temos aí, levando em consideração esses 11 canais, cada canal ele é um canal de 5 MHz, tá? Tem um espaçamento de 5 MHz entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ele tem um espacinho de 5 MHz entre cada um deles. Imagina que isso aqui seja uma estrada que tenha 11 faixas, mas são 11 faixas para bicicleta. Tá, uma faixa para o skate, então. 11 faixas para skate, para bicicleta. Um sinal de Wi-Fi não é uma bicicleta. Um sinal de Wi-Fi é um ônibus gigantesco. Então, quando o teu ônibus vai trafegar nesse canal de número 1, 2, 3, 4, 5, ele não vai utilizar só o canal 5. Ele vai utilizar o canal 5, o canal 4, o canal 3. Então, ele vai utilizar esses dois, mais os 5, mais os dois para cima. Por quê? Porque o teu Wi-Fi é um ônibus tentando entrar numa estradinha de bicicleta. Tá? Então, você gera interferência no canal 5, mas também no 4 e no 3, e também no 6 e no 7. Então, a melhor coisa que a gente faz quando vai distribuir canais, principalmente quando é dentro de uma empresa só, é uma escola que vai ter 20 access points. Vai ter 10 access points. Pô, que belezinha. Então, você vai ter 10 access points, eu vou colocar um no canal 1, um no canal 2, um no canal 3, um no canal 4, um no canal 5, um no 7, um no 8, um no 9, um no 10 e um no 11. Um em cada canal, não tem interferência nenhuma. Lê do engano. Essa rede mal e mal vai funcionar. Certo? Porque um canal vai gerar interferência no canal lateral. Então, o correto, quando a gente distribui uma grande quantidade de access points dentro de um ambiente, é que você escolha os canais que a gente chama de non-overlapping. Aqueles que não interferem no próximo. Então, se eu escolhi usar o canal 1, eu estou gerando interferência em todo esse espaço aqui, ó. Aí eu vou colocar um access point perto desse. Então eu vou escolher outro canal que não gere interferência nesse espaço. Vou colocar o 6. Porque o 6 não gera interferência no canal 1, nem no 2, nem no 3. Estão vendo como está bem isolado? Pronto. Vou colocar mais um access point.
Então, eu vou colocar um access point no canal 11, porque o canal 11 não gera interferência nos outros dois. Então, isso é muito importante, que eu deixe pelo menos um espaço de 5 canais entre cada um deles, entre cada access point da minha rede. Se você tiver uma densidade de access point muito grande e você não consiga fazer esse distanciamento, talvez seja interessante você diminuir um pouquinho, mas ainda assim levando isso em consideração. Ó, então eu coloquei no 1, outro não vou colocar no 6, vou colocar no 5. Olha o tamanho do espaço que eles concorrem aqui, ó. Ele vai gerar interferência, mas vai ser um espaço do espectro um pouquinho menor que gera problema. É isso aqui que eles estão compartilhando, tá? Mesma coisa eu poderia fazer aqui no outro e usar o canal 9. David, Oi? e essa situação só piora quando você usa ainda uma largura de canal de 40 MHz, no caso do N, né? Piora ainda mais porque aí você faz isso aqui, né? Uhum. E Esse aí só fica complica com... tudo mais. E sabe quando que isso piora mais ainda, Rodrigo? Hum, Quando tem 2 andares no prédio. Cara, cai um parto. isso, terrível, terrível. Por sorte, os fabricantes eles são pouco espertos. O que mais piora a situação é quando um access point tem visão direta do canal, do sinal do outro. Uhum, Então, alguns access point, por exemplo, os Unify, eles têm um ponto cego exatamente embaixo dele. E vários outros access points de marcas boas têm esse ponto cego extremamente embaixo. Então, uma boa prática quando você tem vários andares é mirar e colocar um access point exatamente embaixo do outro. Porque aí, como a propagação é assim e ele põe uma pequena proteçãozinha no meio para garantir que não vai passar quase sinal nada para baixo, você uhum. tem essa quase que garantia que não vai dar interferência com o access point de baixo. É Mas verdade. distribuir isso aqui no mapa é uma bagunça tremenda, tá? É uma engenharia específica para isso. O cara, para ser bom em Wi-Fi, ele tem que estudar Wi-Fi, entender propagação de sinal, entender canal, entender tudo isso. Em, um, uma rede 5 GHz, as coisas melhoram um bom tanto, porque a interferência diminui entre canais diferentes, né? Mas, ainda assim, se você pegar canais muito próximos, você tem a interferência entre eles, né? O que ajuda? Numa rede 5 GHz, o espaçamento entre canal é maior. Isso aqui foi criado lá em 1960, se eu não me engano, para rádios, não para Wi-Fi. Por isso que 5 GHz era o suficiente. Aqui na rede 5 GHz, a gente tem um espaçamento entre canais diferentes. Eu consigo gerar muito menos interferência entre um e outro. E aqui, inclusive, agora está faltando algumas frequências que a gente tem um espaço um pouquinho maior para trabalhar. Mas aqui É a que gente tem. esse material, David, ele está levando em conta as frequências americanas. Então, no Brasil, por exemplo, no 2.4 ali está faltando o canal 12 e o 13, 12 e 13, né? que pode Com ser o 12 e o utilizado. 13 a gente conseguiria ter mais um canal aqui de interferência mínima. Ó. É, Já parando no 11 eu não teria essa possibilidade. Mas essa 12 e 13 que, se eu não me engano, os Estados Unidos usam para militar e para ambulância, tá? Se eu não é. me engano. E E aqui no, também está faltando também. vários, né? Tá faltando de 5.705 a 5.825, se eu não me engano. Ele deixa um espacinho aqui no meio, né? E É, daí volta com o canal 70 e pouco, se eu não me engano. aham, bem isso aí. E aí a gente tem bem mais espaço para trabalhar. Tá? Então a gente tem bem mais canais para utilizar, gerando uma interferência menor entre um e outro. Beleza? E aí o jogo de distribuir isso no mapa é esse aqui, galera. É pegar um mapa, colocar o teu access point.
tentar evitar ao máximo que um access point enxergue o outro, pegue sinal diretamente do outro access point, e caso isso ocorra, né, garantir que eles estejam em canais que não se sobrepõem. Então, esse aqui eu coloquei no canal 1. Esse aqui eu coloquei no canal 6. Esse aqui eu coloquei no canal 11. Era isso, né? 1, 6, 11. Isso. 1, 6, 11. E aqui eu coloquei outro canal 1. Olha que legal. Esse 1 até pega um pouquinho de sinal do 6 e desse 11. Mas esse 1 nunca vai pegar sinal desse outro 1. Porque isso aqui, esse 1 pegando o sinal desse outro 1, aí você vai criar problemas na tua rede que você vai ter, vai ser de tirar arrancar os cabelos, tá? Por isso que eu falei para vocês, Wi-Fi, se você pegar um grande corredorzão e para pegar uma facilidade de instalação, pegar o corredor e colocar um access point aqui, outro access point aqui, outro access point aqui, outro access point aqui, ele vai ter uma cobertura que talvez pegue o corredor inteiro. E aí você vai ter interferências entre esses access points tremendas, tá? As ferramentas de gerenciamento de access points legais, bacanas de marca, que tem controladoras, né, interessantes aí, eles permitem que você faça upload do mapa do lugar e que você coloque no mapa qual a posição dos access points e aí ele vai fazer algum tipo de projeção do sinal para você. E aí você tem como ter uma noção disso. É uma noção, porque ele não leva em consideração se aqui tem uma parede, aqui tem outra parede, aqui tem outra parede. Não, ele só faz essa projeção. Mas é algo que já ajuda na hora de você ter uma noção de como distribuir os canais, né, pelos access points que você vai ter dentro do teu ambiente. O número de usuários suportados, pode falar, Rodrigo? Tem só um detalhezinho, né, sobre os canais de 2.4. O canal 6, na verdade, nunca deve ser utilizado, apesar de você poder utilizar ele. Porque vários dispositivos sem fio que não são Wi-Fi, tipo telefone sem fio 2.4 GHz, teu micro-ondas na tua casa, eles Gera vão interferência no canal 6, né? ter. Aproximadamente no canal 6, né? Exatamente. Então eles trabalham uma frequência ou no canal 6 ou muito próximo ao canal 6. Então a gente evita sempre ao máximo usar canal 6 em qualquer ambiente, né? Só se for extremamente necessário, né? Porque é o pior canal que tem para usar. Interessante. E aí, isso vai impactar diretamente o número de usuários suportados. Se esse access point aqui, bem configurado e com uma distribuição de canal correta, suportaria 30 usuários, né? Se eu fizer uma configuração idiota de canais aqui, acaba que esse aqui que vai pegar 30, esse aqui conseguiria pegar 20, esse aqui conseguiria pegar 10 usuários, ao invés de conseguir suportar os 90. Isso como um impacto de vários outros problemas, né? Qual é o problema real? A interferência, o canal ocupado, a perda de tempo de transferência. Isso vai levar a instabilidades muito mais cedo, com números de usuários muito menores. Tá? E é por isso que a gente sempre recomenda também, galera. Né? Até com o Wi-Fi 6 aí agora, os vendedores estão bem loucos dizendo, não, tire o cabeamento do teu laboratório, coloca tudo anteninha do Wi-Fi 6 aí, porque é o Wi-Fi do futuro. Cara, vai ligar alguma coisa que não vai sair do lugar? Mete um cabo. Não tem interferência, não tem erro, não tem problema, não tem nada. Tá? Já a rede sem fio, por mais garantida, por mais tecnológica, por mais aparelhos top de linha que você tiver, você sempre vai ter restrições, problemas, interferências, um usuário interferindo no outro, sabe? Então, especialmente para locais muito densos de conexões.
laboratório de informática lá do campus. Passa cabo, sem chance de usar no sem fio, com certeza. Mesmo que você compre os aparelhos mais foda. Porque se utilizar no sem fio, você vai acabar tendo problemas mais cedo ou mais tarde. O que impacta? Layout geográfico, número de dispositivos que podem caber em um espaço. É um auditório. Beleza, então é um auditório, eu vou fazer uma distribuição com vários access points, vou diminuir o alcance de cada um deles, vou distribuir bem os canais e tudo mais. Taxa de dados que cada usuário espera. É para conversar no WhatsApp ou é para assistir vídeo do YouTube? Que é diferente, não é verdade? O uso de canais não sobrepostos por vários access points, configurações de potência, diminui a potência do sinal para tentar evitar a interferência. Coloca, ao invés de colocar embaixo da tua viga, coloca atrás da viga para garantir que o sinal vai propagar menos e talvez alcançar menos o outro access point, né? Planejar a localização dos pontos de acesso, a área de cobertura circular aproximada é importante. Fazer isso aqui, galera, é extremamente importante para você ter um planejamento de um access point de qualidade. Ameaças. Deixa eu ver que horas são. 8h30 já. Uma WLAN fica aberta para qualquer pessoa dentro do access point, dentro do alcance de um access point e as devidas credenciais a serem associadas a ela. Os ataques podem ser gerados por pessoas de fora, colaboradores insatisfeitos, funcionários de forma não intencional. Então, quando você conecta numa rede que você tem uma senha compartilhada, você tem possibilidades desses dados serem interceptados, sem dúvida nenhuma. Então isso quer dizer que quando eu for lá no IEF, eu não devo conectar no meu banco? Olha, eu evitaria conectar no banco, porque todo mundo compartilha a mesma senha ou é uma rede sem senha. Mas, óbvio que se eu utilizar o HTTPS, um HTTP seguro, para fazer essa comunicação, mesmo que o cara intercepte alguma coisa, ele não vai conseguir utilizar de uma maneira muito fácil. Então, tem várias camadas de proteção. Em geral, redes sem fio não devem ser consideradas como o suprassumo da segurança. Tá? Ataques podem ser gerados por... já li. Interceptação de dados, invasores, negação de serviço, APs invasores. Tá? Então, se você sabe que o access point da Sucos, por exemplo, o nome dele é Sucos e a senha acho que a última vez que eu fui lá era Melhor Tábua. Acho que era alguma coisa assim. Depois eu vou cobrar um cachezinho, tá, Sucos? O que eu posso fazer? Eu não posso pegar um access point meu e criar uma rede chamada Sucos e colocar a mesma senha nesse coisa e ligar numa bateriazinha e pôr na minha mala e ir lá na Sucos enquanto eu como uma pizza? Algumas das pessoas que tentarem se conectar nessa rede da Sucos vão acabar conectando no meu access point. Olha que legal. E aí todo o tráfego delas vai passar por dentro do meu access point. Olha que mais legal ainda. Isso são formas de ataque. A gente tem distribuições Linux específicas para fazer isso. Específicas. Aí você põe isso num Raspberry Pi, que é desse tamanho, liga numa bateriazinha ali num power bank de celular e sai capturando, filho. Então a gente sempre deve tomar cuidado na hora de utilizar redes sem fio abertas, com senhas compartilhadas e tudo mais, né? Ataques DOS sem fio pode ser o resultado de algum dispositivo configurado incorretamente. DOS é negação de serviço, tá? Lembram disso, né? Algum usuário mal intencionado, interferindo intencionalmente, interferência acidental. 4, micro-ondas, aparelhos de micro-ondas funcionando, algum com aquela pinturazinha meio descascada, deixando o sinal escapar. Isso aí vai fazer um DOS na tua rede tranquilo. Vai fazer com que você não consiga trafegar dados naquele espectro, naquele espaço de ondas ali. Então, a gente tem vários e vários problemas. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer um planejamento de rede sem fio. Se você não vai usar, se você precisa utilizar o canal 6, como o Rodrigo falou, porque você tem muitos aparelhos, talvez o access point que
use o canal 6, eu vou colocar o mais longe da cozinha possível, para garantir que o meu micro-ondas, pelo menos quando o cara abrir a porta e ele estiver funcionando um pouquinho, ele não haja esse escape de sinal, né, de ondas que interfiram na minha comunicação. Para minimizar o risco, devido a dispositivos mal configurados e ataques mal intencionados, fortaleça todos os dispositivos, mantenha senhas seguras, crie backup, assegure-se que todas as mudanças de configuração sejam feitas fora do horário do expediente. Então, tente ter certeza de que você vai ter todas as garantias e todas as configurações bem feitas nos seus aparelhos para evitar problemas, né? Os Access Point, que tem uma qualidade um pouquinho maior, eles te dão relatórios. Olha, alguém criou uma rede sem fio com o mesmo nome na nossa área. Perigo, warning. Então, analise o que está acontecendo aí. Então, nós temos meios de tentar evitar esse tipo de problema também. Um ponto de acesso não autorizado, também chamado de Rogue Access Point, é um ponto de acesso ao roteador sem fio que foi conectado a uma rede corporativa sem autorização. Então, se eu tenho, imagina que lá no IFPR, a rede não é liberada para os alunos. Aí vocês vão lá e compram um Access Point, vão em algum lugarzinho que vocês saibam que tem uma tomadinha de rede sobrando e plugam esse Access Point na parede. E aí vocês vão distribuir essa rede que chega por aquela tomada através do Access Point de vocês. Isso é o que a gente chama de Rogue Access Point ou Access Point não autorizado. Uma vez conectado, o ponto de acesso não autorizado pode ser usado ou para capturar endereço MAC, pacote de dados, oferecer recursos, ou simplesmente para disponibilizar rede sem fio onde não deveria ser disponibilizado. Um hotspot de rede pessoal também pode ser utilizado como um ponto de acesso não autorizado. Por exemplo, um usuário com acesso seguro à rede ativa seu host Windows autorizado para tornar-se um access point Wi-Fi. Tá? E aí tenta que alguém conecte nele para capturar essas informações. Para impedir a instalação de outros pontos de acesso, as organizações devem configurar os controladores e a rede com políticas de ponto de acesso não autorizados e usar softwares de monitoramento que sejam capazes de dizer, ó, apareceu mais uma rede IFPR aqui que não é dos nossos. Dá uma olhadinha o que está acontecendo. Man in the Middle é um ataque onde o hacker é posicionado entre o access point e o cliente, por exemplo, para tentar ler ou modificar os dados que passam entre as duas partes. É o exemplo que eu dei para vocês da Sucos, por exemplo. O cara cria uma outra rede Sucos e aí quem se comunicar com ele, ele encaminha para a rede correta, mas antes ele pode pegar e capturar essas informações. Um ataque popular à rede sem fio por um man in the middle é chamado de Evil Twin, que é o exemplo que eu acabei de dar para vocês. É onde o invasor introduz um AP falso e configura com o mesmo SSID usado pelo Access Point legítimo. Derrotar um ataque man in the middle começa com a identificação de dispositivos legítimos na rede sem fio. Identificar quem pode conectar e quem pode distribuir um sinal em uma SSID específica dentro de um espaço. Não é fácil. Se o cara leva um aparelho no bolso criando uma rede chamada FPR, eu não tenho como saber, né? Então eu tenho que ter meios depois de tentar fazer algum tipo de bloqueio da comunicação desse cara ou alguma coisa eu tenho que fazer. Para tanto, os usuários devem ser autenticados. Depois que todos os dispositivos legítimos são conhecidos, a rede pode ser monitorada. Apareceu alguém novo? O que será que aconteceu? Bloqueia o acesso do cara até que ele venha aqui pedir para liberar, por exemplo. Né? O que é muito fácil de falar, é muito difícil de fazer. Né? No IF, com 400 alunos, já é difícil. Em ambientes maiores, 3.000, 4.000 usuários conectados, cara, você não vai fazer controle por MAC dispositivo por dispositivo. Você não vai estar morto. E WLAN seguras, né? Então, são algumas configurações que eu posso ligar ou configurar para tentar dar uma segurança maior na minha rede. Por exemplo, ocultar o SSID. Desligar para que os access points e roteadores não fiquem dizendo, ó, a rede Davidson está aqui, a rede Davidson está aqui, a rede Davidson está aqui, a rede Davidson está aqui.
E aí a pessoa, para se comunicar, vai ter que ter informações sobre aquela rede. Tem como descobrir? Tem. Tranquilamente? Tem. Mas não é tão fácil quanto o cara puxar para baixo no celular e clicar ali para ver. Tá? Filtragem de endereços MAC. Então, ter um filtro de usuários conhecidos na tua rede, alguma coisa assim, sempre ajuda. Autenticação de sistema aberto, né, ou de chave compartilhada, com relação a métodos de autenticação, basicamente sem senha e com senha. Né? Sistema aberto, ele não requer senha, normalmente é utilizado para fornecer acesso gratuito à internet em áreas públicas. O cliente é responsável por fornecer segurança. Tá? Então eu só vou acessar páginas que tenham HTTPS. Se eu tentar acessar alguma coisa que não seja criptografado, alguém consegue com certa facilidade interceptar. E já nós temos também a chave compartilhada. WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK, o que for. São formas de criptografia onde nós utilizamos senhas que devem ser conhecidas pelos dois lados como uma forma de permitir a comunicação. Tá? E aí, a senha deve ser conhecida pelos dois lados. Eu tenho que dizer para o cara, ó, quer conectar na rede? A senha é melhor tábua. E aí, senão, o cara não conecta. Tá? 4 técnicas básicas de autenticação de chave compartilhada. O app foi a primeira que surgiu e hoje ela é extremamente fácil de quebrar, então a gente não recomenda que se utilize, né? Não é mais recomendado e nunca deve ser utilizado, porque se quebra em segundos uma rede com um app. WPA, padrão da aliança Wi-Fi, que usa o app, mas protege os dados com um algoritmo de criptografia mais forte. Muda a chave a cada pacote, dificultando o trabalho de quem tenta interceptar. WPA2 utiliza AES, uma outra forma de criptografia, considerado atualmente o protocolo de criptografia mais forte, ou um dos mais fortes existentes. WPA3, próxima geração, né? Todos os dispositivos usam métodos de segurança mais recentes, desaprovam, não aceitam conexões que usem protocolos mais antigos, desatualizados, e exigem o uso de quadros de gerenciamento protegidos. Hoje o que a gente utiliza basicamente é WPA2 para a grande maioria das comunicações. Beleza? Professor, o TKIP tem vários access points ainda que suportam esse TKIP. Só que ele causa um overhead gigante de rede de processamento. Então, tipo, uma rede que normalmente ia, sei lá, passar 50, 60 megabits, um TKIP ele vai baixar para uns 20, 15. Então, não se deve usar hipótese alguma, porque no WPA2 tem alguns access points que tem a opção de se usar TKIP também. Mas Uhum. não deve ser usado nunca, sempre usar o AES. Na verdade, assim, os access points que você comprar a partir de, sei lá, 10 anos atrás, todos eles já suportam com AES, né? É muito difícil você pegar um access point hoje que não suporte AES. Então, a pessoa utilizar outros métodos menos seguros ou que gerem overhead, né, seja de tráfego ou de processamento, acaba sendo um tiro no pé, né? Então, a gente recomenda mesmo. Liga no WPA2 aí AES e fechou o pacote. Os roteadores domésticos geralmente têm duas opções de autenticação, WPA e WPA2, e o WPA2 ele oferece duas formas, basicamente duas formas de autenticação. A pessoal, onde você tem uma senha, só uma senha, que a gente chama de PSK, né? Pre-shard key, chave pré-compartilhada. Os clientes se autenticam usando essa senha, sem nenhum usuário e nada assim. Então, a minha senha é batatinha frita 123, batatinha frita 123. Todo mundo que souber essa senha vai comunicar. Já o Enterprise, ele utiliza um servidor de autenticação. E isso permite que cada usuário seja autenticado com o seu nome do usuário e senha. E isso permite que você identifique quem é quem na tua rede. Tá?
gera algumas necessidades maiores de configuração e de coletar mais informações, mas é uma maneira tremenda de você ter uma segurança na rede bem da hora, tá? Por exemplo, isso pode gerar problemas, né? Lá no Instituto Federal, são 400 alunos, são 400 nomes de usuário e senha que eu preciso gerar e guardar no meu servidor Radius para fazer esse controle. Mas isso é bem bacana, é uma forma bem interessante. E aí dificulta ou impossibilita que um usuário colete as informações do outro, porque eles não estão utilizando nem a mesma senha para criptografia. Então isso é interessante. E Tira dois métodos. uma duvidazinha só. Pode falar. Tipo, é que nem no, também tem aquele tipo de autenticação por hotspot, né? Sim, O hotspot ele vai utilizar o Radius, mas você não está usando senha, criptografia acho que nenhuma, né, para conectar ele no hotspot. criptografa. Criptografa, será? Sim. E usando aquela senha que, na verdade, ele faz algumas formas, né? Tem alguns que mudam a senha a cada período específico, ou tem outros que geram uma quantidade de senhas e aí você entrega o papelzinho para a pessoa. Mas aí ele criptografa assim e te dá alguma garantia. É muito melhor do que deixar sem senha. Porque o hotspot você vai autenticar com login e senha, né? Você abre, clica na rede, conecta, você sem senha nenhuma. E aí ele vai te Daí fazer a ele, solicitação, né? ele redireciona de qualquer página que você vai abrir, ele vai abrir uma página do hotspot pedindo autenticação de login e senha. Nos hotéis tem bastante disso, né? Só que nesse meio tempo, antes de você Essa autenticar, comunicação pode ser descriptografada, é isso mesmo. então, tipo, o hotspot do hotel é meio inseguro até você autenticar, né? Ah, Olha, eu não sei se nesse caso ele vai, a partir do momento que você digitar o nome do usuário e senha, vai mudar para utilizar tudo criptografado. Eu não tenho certeza disso, não. Sabe? Esse tipo de coisa onde usa uma criptografia diferente para cada usuário, na hora de você conectar na rede, ele vai te pedir essa informação. E aí você conecta com o teu nome e com a tua senha. Tá? Esse de aham. hotel eu não tenho certeza, eu preciso procurar. Que é o tipo de hotspot, né? Sim. O MikroTik tem isso também de hotspot, tem outros roteadores também que tem essa opção de hotspot, né? Ele só redireciona qualquer tráfego HTTP para uma página de autenticação, né? E a partir só Uhum. daquilo que daí ele libera o forward para as outras páginas, né? Só que Mas eu acho meio inseguro. aí já foi negociado os termos da conexão, né? Ele já É, negociou qual a criptografia. Então, talvez toda essa comunicação seja sem criptografia mesmo. pois é. Mas aí seria, bom, não seria, só vai ser inseguro porque só vai trocar dados entre o cliente e o hotspot, né? Não está passando nada para frente, né? Mas mesmo assim, tem que dar uma boa estudada para ver como que é a implementação disso, né? É, porque tem muitos hotéis que usam, bastante hotéis, a maioria dos que eu fui, tudo hotspot, tudo hotspot. Sim. Não, E não agora tem que, precisa. Inclusive essa questão do check-in no Facebook, né? Isso, Que aham. é basicamente a mesma ideia, só que ele faz ele te manda uma telinha de login, né? É o hotspot social, né? Às Que é o vezes até do você Facebook. tem que escolher o quarto que você tá e tudo mais. É isso aí. Esse eu não tenho certeza, esse eu tenho que dar uma procurada para te responder direito como é que é essa Uhum. criptografia. Beleza. TKIP e AES, então, qual o algoritmo para criptografar esses dados que utiliza, né? Hoje a gente utiliza para a maioria das coisas o AES. Aqui ele vai nos mostrar um pouquinho da configuração de um servidor Radius para ser utilizado, né, como um servidor de autenticação. Então, quando eu digo que eu quero um WPA2 Enterprise, ele vai me perguntar qual é o IP do servidor Radius, qual a porta, qual a senha desse servidor Radius, para fazer a troca de informações entre ele e o Access Point, para verificar se a usuário e a senha que o usuário digitou na hora de conectar na minha rede estão autorizados a navegar ou não. Né? E isso tudo é tratado pelo 802.1x, que grava essa autenticação centralizada e usa o servidor para usuários finais.
WPA3, recomendado quando disponível, né? Aí nós temos Personal Enterprise, redes abertas e IoT Onboarding, né? Que estão dentro da WPA3. Ou redes abertas não utiliza nenhuma autenticação, mas utiliza OWE, Opportunistic Wireless Encryption, que criptografa todo o tráfego sem fio mesmo assim, mesmo sem fazer a autenticação, que é bem interessante. E uma opção específica para dispositivos IoT, né, para integrar rapidamente esses dispositivos na rede. E aí a forma com que ele gerencia é um pouquinho diferente. Já o Personal e o Enterprise são iguais ou semelhantes, né, mudando os algoritmos, mas semelhantes ao WPA2. E aí nós encerramos. Beleza, galera? Então, com essa nós liberamos mais uma prova no nosso curso. Então, hoje eu já libero. Quiserem dar uma olhadinha hoje ou dar uma estudada e fazer amanhã ou depois, podem ficar à vontade. Tranquilo? Alguma dúvida, povo? Tudo certo?